E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Vamos aproveitar e responder a pergunta do João Bandeira sobre os motivos que levam a semente do pinus a não brotar. A primeira coisa que a gente tem que pensar, tudo que a gente vai plantar da semente, a taxa de sobrevivência é muito menor. Porque pensa só, qualquer árvore produz milhões de sementes a cada temporada e só 2, 3, no máximo 5 delas conseguem chegar à fase adulta. Então faz parte do processo natural várias sementes não conseguirem dar muda. Então, para evitar perda, a melhor coisa no plantio do pinus é já plantar a muda, tá? Entre 20 e 30 centímetros ali é um tamanho bom. Claro que tudo vai depender do local em que tu vai comprar essas mudas, porque quanto maior a muda, mais cara ela vai ficar, e de quando que tu encomendou as mudas, porque se tu só vai comprar o que tem a pronta entrega, provavelmente elas vão ser menores. Geralmente as pessoas encomendam um ano antes essas mudas para não ter problema. Outro fator que limita o crescimento da semente. A semente, para a gente quebrar a dormência dela e ela começar a brotar, ela precisa de condições ideais no ambiente. Já parou para pensar por que o feijão não brota dentro do saco de feijão, mas quando a gente coloca ele na água ele começa a brotar? É que a quebra da dormência da semente do feijão é feita através da água. Então quando a água entra em contato, isso ativa o mecanismo de brotamento e lá o feijãozinho brota. O pinus também tem o seu. Só que o do pinus é um pouco mais complexo que o feijão, até porque ele é uma árvore, ele precisa se certificar de que a hora que a semente brotar, ela vai estar no ambiente favorável para ela. Então a época do ano que tu faz esse plantio e a temperatura que está nessa época facilita muito o processo ou pode impedir o brotamento da semente. Por exemplo, em setembro, quando tem muita água, muita chuva, às vezes a semente do pinus não tem tempo de brotar e ela acaba mofando antes de brotar. Então o pinus não é em todas as regiões do país que a gente pode plantar o ano inteiro. Ele tem um sério problema de competição com as outras plantas. Então se a gente planta a semente do pinus a partir de agosto até novembro ali, poucas podem brotar por causa do excesso de umidade. Outra coisa, vários bichos podem comer essa semente, tem muito passarinho que come, e os passarinhos estão acasalando na primavera, então eles estão mais por aí. Além do que, durante a primavera, as plantas daninhas conseguem vencer a competição pelo brotamento com relação ao pinus, ou seja, o pinus brota mais devagar que elas e as outras plantas que crescem mais rápido, os capins, o mato, enfim, ele acaba crescendo, tapando o sol e tirando o acesso à água que a sementinha do pinus teria. Então, essas épocas do ano não são muito boas no sul do Brasil. Por outro lado, já tem variedades de pinos que são adaptadas para outras regiões do país e tem aquelas que são melhores aqui no sul. Aqui no sul, a mais usada é o pinus eliote, porque a gente também pode extrair aquela resina dele, tá? Mas isso aí, cada região tem uma planta que é melhor. Se tu precisa saber o que é melhor na tua região, me chama que a gente conversa, tá? Mas enfim, ideia geral do vídeo é que a semente é normal, ela não brotar muito, então por semeadura é muito difícil. Tu pode precisar de micorrizas no solo ou de algum outro agente que estimule o brotamento, tá? As micorrizas, elas ajudam nos nutrientes ali depois que a plantinha do pinus cresce, ou pode estar faltando algum nutriente do solo, ou ele não está no regime de luz e água necessária. Então pela semente é bem difícil da gente conseguir ter sucesso. Então, recomendação em geral é plantar o pinus pela muda, tá? A não ser que seja por esporte, né? Que tu tá plantando ali só num terreno teu, ou tu não tem muito interesse produtivo em cima, quer mais ver a planta crescer, usar madeira em algum outro momento da vida. Mas se a tua plantação ela é para fins comerciais, tem que avaliar muito o custo-benefício. E geralmente a mão de obra da gente plantar via semente custa mais caro do que a mão de obra e o custo do material para a gente plantar via mudas, porque a muda vai ter um resultado melhor. Então tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Para tu não usar muito dinheiro ali em semente que às vezes não vai brotar, ou tu colocar as sementes numa época do ano em que elas não vão ter sucesso para conseguir se desenvolver, tá? Então tudo isso tu tem que pensar bem antes de fazer um grande investimento, beleza? Mas qualquer dúvida daí tu me dá um toque, tá ok? Tu já sabe o meu contato, tá aqui no meu site, e é isso aí. Um abraço, até daqui a pouco.